Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena, aqui do Paraná. Estarei compartilhando mais uma experiência da parte de Deus. Na primeira parte do primeiro vídeo, compartilhei os níveis da unção 1, 2 e 3 no mundo espiritual. E agora estarei compartilhando os outros níveis de unção 4, 5, 6 e 7. Ao todo, são 7 níveis da unção que o Senhor Deus me revelou. No primeiro vídeo eu relatei como o cristão passa pelos níveis espirituais e como a aparência dele fica no mundo espiritual após subir os níveis de unção, e como Satanás e os demônios passam a enxergar esse cristão. Já os próximos níveis que estarei relatando são totalmente diferentes. Os 3 primeiros níveis espirituais acontecem com a unção do Espírito Santo. Já os próximos níveis espirituais acontecem com a real presença da pessoa do Espírito Santo. Então, terminado alguns períodos de jejuns consecutivos e estando eu em oração, o Senhor Deus começou a me revelar os níveis da unção. Então, eu senti a presença do Senhor Deus de uma maneira muito poderosa. Então, Ele começou a falar comigo sobre os níveis da unção. E a cada nível que o Senhor Deus ia me revelando, eu sentia como se o meu corpo fosse perdendo as forças devido ao poder das suas palavras. E quando chegou ao 7º nível, eu já estava no chão, sem forças, pois a presença do Senhor Deus era tão forte, tão poderosa, tão impactante, que teve vários minutos para que eu pudesse me recuperar dessa experiência gloriosa. E para cada nível da unção, o Senhor Deus também me mostrou pessoas da Bíblia que passaram por esses níveis espirituais. E agora estarei relatando tudo isso para vocês. Antes, uma observação. Em cada nível da unção, me foi revelado que existem 10 graus espirituais que o cristão precisa subir para poder mudar de nível. Ou seja, são 7 níveis com 70 graus espirituais. E em cada nível o Senhor Deus vai te provar e te testar emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Mas, porém, persevere e aguente firme. Não desista, não murmure, apenas confie. Confie totalmente em Deus. Porque o Senhor Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. O 4º nível da unção. No 4º nível, as manifestações dos dons espirituais ficam mais fortes. Os dons espirituais são bênçãos e habilidades que nos são dadas pelo poder do Espírito Santo. E nesse 4º nível, foi-me revelado também que existem 10 anéis espirituais que o cristão pode receber. Citarei o nome de apenas 2 desses anéis. O primeiro anel é o anel da autoridade espiritual. O segundo anel é o anel de mistérios espirituais. Lembrando que a Bíblia nos diz que Cristo adorna a sua noiva. E o significado de adorno no hebraico é honrar. Mas, porém, o apóstolo Pedro adverte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4. Ou seja,
O foco do verdadeiro cristão deve ser adornar o interior, meditando na palavra de Deus, orando, jejuando e buscando ao Senhor. No quarto nível, a operação dos dons é potencializada. O apóstolo Paulo conhecia muito bem os dons espirituais, tanto que ele deixou registrado em suas cartas. E como o apóstolo Paulo disse, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas, porém, de demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Paulo, ousadamente, viajou por diversas nações pagãs, levando o Evangelho de Cristo, realizando curas e milagres, expulsando demônios e ganhando almas para o Senhor. E o Senhor Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, 11 e 12. O quinto nível da unção é a palavra falada. Nesse nível, a palavra falada do verdadeiro cristão terá muito poder no mundo espiritual e também no mundo físico. Um exemplo da Bíblia é o profeta Elias. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17, 1. Então, foi segundo a palavra de Elias, que não choveu durante 3 anos e 6 meses. Em 2 Reis 1, 12, tem um outro exemplo. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então, o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Ou seja, neste nível, a palavra terá poder para agir sobre os elementos, como água e fogo. Elias pediu que o fogo caísse, e o Senhor Deus fez cair. Elias disse: segundo a minha palavra, não chove mais. E não choveu. O que Elias falava, o Senhor Deus assinava embaixo. Neste nível, as palavras têm muito poder. E lembre-se que por sua palavra, Deus criou tudo que existe. E suas palavras sempre se cumprem. A palavra de Deus é viva e cheia de poder. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, 3. Mas, porém, é preciso ter cuidado, pois as palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. A palavra só poderá ser bênção se estiver com o coração no lugar certo. Ou seja, para abençoar a vida de alguém, o coração tem que estar centrado e focado em Cristo. Sexto nível da unção é o nível dos sinais de maravilhas. A operação de maravilhas realiza obras extraordinárias, além do poder humano. Esse nível altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis. A operação de maravilhas provoca o desprendimento da energia divina, a fim de operar grandes mudanças na ordem natural das coisas, pois isto é uma manifestação do poder sobrenatural no reino natural. Isso dá a entender que pode haver uma variedade enorme de milagres operados pelo poder do Espírito Santo.
Moisés, a mando de Deus, fez sinais milagrosos para mostrar a Faraó, a fim de que o líder egípcio libertasse o povo. Os sinais e maravilhas confirmaram a mensagem de Deus ao Faraó e aos egípcios, para que soubessem que Moisés tinha sido enviado por Deus. E em Êxodo 33, 11a, diz que o Senhor Deus falava com Moisés como quem fala com seu amigo. Este é o 6º nível da unção. Moisés esteve neste nível e ele pediu para ver o Criador do universo, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a resposta de Deus foi 33, 22, 23. O Senhor Deus disse: quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. O 7º nível da unção é o nível da intimidade profunda com o Senhor Deus. É quando o cristão vive exclusivamente para Deus e vive somente para agradar a Deus. Então, o Senhor Deus me revelou os níveis da unção que Jesus teve enquanto esteve na terra como homem, do seu nascimento até ele ser batizado por João Batista no Rio Jordão e recebeu o Espírito Santo. Ele alcançou o 6º nível da unção. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, e estando em oração, ele passa para o 7º nível da unção. E então começa o seu ministério. E durante todo o seu ministério, Jesus operou no 7º nível da unção. E lembrando que nenhuma outra pessoa na Bíblia teve tantos milagres em seu ministério quanto Jesus. Mas, porém, nem todos os milagres de Jesus foram registrados na Bíblia. O Evangelho de João explica que seria impossível registrar todas as obras realizadas por Jesus. João 21, 25 diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. No 7º nível, Jesus operou milagres sobre a natureza, como Jesus acalma a tempestade, Jesus anda sobre as águas, as multiplicações de pães e peixes, a figueira que secou. Mateus 21, 21. Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. No 7º nível, Jesus operou milagres sobre as doenças como a cura dos 10 leprosos, a cura da mulher do fluxo de sangue, a cura do homem com a mão mirrada, a cura de um cego de nascença. No 7º nível, Jesus operou milagres sobre a morte, como a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, entre tantos outros milagres. E Jesus também mostrou que sabia o que estava dentro do coração de cada pessoa e fez profecias sobre o futuro. Mas vale lembrar que o apóstolo Paulo deixa bem claro em sua carta aos Filipenses, dizendo que Jesus foi obediente ao Pai, a ponto de entregar sua própria vida em nosso favor, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 7 a 8. E termino dizendo que esses são os 7 níveis da unção. E vale lembrar que o número 7 é o número da perfeição de Deus, pois Deus criou o mundo em 7 dias. Ao todo,
O número 7 é usado na Bíblia mais de 700 vezes. O 7 é o número da transformação e é a primeira manifestação do homem para conhecer as coisas do Espírito, as coisas de Deus. A sétima unção na Bíblia é uma mistura também dos 7 óleos bíblicos: mirra, nardo, bálsamo, aloés, rosa, acácia e canela. Significa o derramar do Espírito Santo em nossas vidas e o agir de Deus em nosso favor, através da comunhão, da oração, do jejum e da obediência. E se, porém, você se acha incapaz, saiba que a unção vai te capacitar, pois a unção faz a diferença. Deus abençoe a todos. Shalom. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Shalom Adonai.